Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Premier League, é o grande jogo desse último domingo. Grande jogo pela importância que tem, pela grandeza do clássico, obviamente, né? Tô falando de Liverpool e Manchester United, um jogo em Old Trafford, um jogo que quebrou a série de vitórias do Liverpool, ficou a um jogo apenas de igualar a marca histórica do Manchester City, né? 17 vitórias seguidas. O Liverpool não conseguiu a 18ª, que tinha sido a marca do City com Guardiola, a maior série de vitórias consecutivas na história do futebol inglês. E isso acaba justamente diante do rival Manchester United, num jogo recheado aí de componentes táticos, por mais que não tenha sido um grande jogo, um jogo empolgante, aquele clássico maluco ou dinâmico, ou um ritmo legal de ver até o fim, mas foi um jogo que teve detalhes importantes do ponto de vista tático e acho que dá para falar, dá para explorar isso no vídeo de hoje. Convido você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo. Também deixa aí a curtida, o comentário, claro, ajude a compartilhar, a espalhar o vídeo também. Vamos falar então um pouco sobre principalmente o lado do Manchester United, eu acho que é o mais interessante dentro desse jogo, né? Vou deixar aqui do lado o campinho, a base do que foi a partida, e a partir disso já dá para falar sobre vários aspectos, né? Porque antes mesmo da gente fazer uma introdução do ponto de vista de contexto, de cenário para o Manchester United, quando a gente olha para a escalação a gente já vê logo de cara a questão dos 3 zagueiros, uma alternativa. Então, obviamente, o jogo chegou com um contexto de clara superioridade do Liverpool, enquanto o Manchester United tentaria fazer ajustes para parar um rival embalado, um rival com confiança lá no alto, enquanto o Manchester United sofre contra todos os tipos de adversário recentemente. E esse era um jogo em que o United não precisaria mostrar um repertório para se impor, mas mostrou repertório para se adaptar, tentando defender, limitar as armas do adversário. E a questão dos 3 zagueiros é muito interessante, porque ela condiciona muito a sequência do jogo. É claro que do ponto de vista do Liverpool, não ter o Salah significa não ter um jogador que o Liverpool não tem no elenco, alguém para substituir. O Liverpool tem um elenco curto quando a gente olha para o trio de ataque, então ficar sem Mané, Firmino ou Salah significa sempre um prejuízo grande. Por mais que o Origi tenha virado uma alternativa válida no fim da temporada passada, virou uma espécie de talismã e tudo mais, só que, claro, que existe uma diferença técnica aí. E do ponto de vista da ameaça ofensiva, o Liverpool não conseguiu, e se tivesse talvez o Salah, pudesse até tentar achar soluções para o obstáculo que o Manchester United apresentou. E aí a gente entra mais especificamente nesse cenário aqui. Por quê? O Liverpool tem sido já há algum tempo, né, um time de um ataque muito forte com a construção a partir dos laterais. Então o Liverpool tem o seu trio de ataque se procurando muito por dentro. Muitas vezes o Mané joga até à frente, pode jogar numa ponta, pode jogar na outra, pode jogar à frente do Firmino eventualmente, mas o Salah várias vezes joga como 9, quando não é isso, joga como um ponta pela direita, mas também se aproximando. Então os 3 do ataque jogam muito próximos por dentro, gerando vantagem, aproximação, congestionando ali a defesa adversária, é um trabalho enorme que a defesa costuma ter. E qual é a questão? Os 2 laterais hoje eles conseguem gerar muitas situações claras de gol, então eles geram um volume ofensivo muito grande a partir dos cruzamentos, da ultrapassagem, o Robertson muito forte nessa chegada ao fundo, o Alexander-Arnold pegando muito bem na bola para qualquer tipo de passe ou lançamento, seja na bola longa, no cruzamento, enfim, dos pés dele saem muitos lances, muitos passes para as finalizações. E o Manchester United, ao adotar 3 zagueiros, claramente pensou nisso, porque os ajustes táticos, os encaixes ficaram muito específicos. E aí entra um outro componente interessante. Alguns times já jogaram contra o Liverpool com 3 zagueiros, isso não é uma novidade. Só que, geralmente, o que a gente vê é uma linha com 5. Então você fica com os zagueiros e os laterais ao lado, e isso muitas vezes não serve para você bloquear os laterais do Liverpool pelo seguinte: se você está com uma linha de 5 ali atrás, muitas das vezes você vai ter 3 meio-campistas, se você quiser ter 2 atacantes, por exemplo, mas se o meio-campo estiver esvaziado por conta de uma primeira linha mais recuada e com 5 jogadores, o que pode acontecer é você esvaziar o meio e facilitar ainda mais as inversões para pegar um lado aberto para a ultrapassagem do lateral. Então, muitas vezes, essa tentativa de jogar com 5 atrás serve para tentar congestionar a entrada da área ou bloquear um pouco essa movimentação dos 3 atacantes, mas do ponto de vista do combate aos laterais, às vezes ela até ajuda a aumentar o corredor. É claro que você pode jogar num 5-4-1 e tentar dobrar pelos lados, tem várias alternativas diferentes, todos os grandes times na Europa acabam enfrentando várias alternativas táticas defensivas diferentes a cada fim de semana. Mas o que o Manchester United fez de diferente? Não usou uma linha com 5. Então eram 3 zagueiros, mas as funções estavam muito claras, né?
Por dentro, os encaixes dos meio-campistas. Então o Andréas Pereira começava marcando, já encaixando essa pressão em cima do Fabinho, que é o mais recuado, é o volante do Liverpool. McTominay e Fred eram os dois volantes que ajudavam a encaixar nos dois meio-campistas do Liverpool, Henderson e Wijnaldum. Então o United, de certa forma, pela intensidade, pela agressividade sem bola, é claro que aí depende da postura, não adianta só o posicionamento em campo ou o plano tático, mas a postura foi mais agressiva para pressionar e para incomodar, impedindo que o Liverpool tivesse calma para sair jogando ou para acionar a partir dos seus meio-campistas os jogadores de frente. E pelos lados, aí acho que foi a grande chave tática do jogo, porque o Wan-Bissaka de um lado e Ashley Young do outro tinham uma liberdade entre aspas, porque na verdade não era liberdade no sentido de estar livre para atacar, para se projetar, não, eles tinham uma responsabilidade de manterem uma agressividade mais alta no campo, num setor mais avançado. Por quê? Porque se esse combate já começa lá em cima, você impede que o lateral tenha tempo para ser lançado atacando já no espaço, já receber, se projetar, fazer uma ultrapassagem, essas inversões de um lado para o outro, que o Liverpool gosta muito de fazer. O Manchester United fazia com que o lateral já fosse, ou nem fosse acionado, ou quando fosse acionado já tivesse o ala em cima, marcando, pressionando no campo de ataque. Então, várias vezes no primeiro tempo, por exemplo, a gente viu o Manchester United com seus 3 zagueiros atrás, 2 volantes, mais o Andréas Pereira, e os alas no campo de ataque, os alas lá em cima, impedindo que os laterais fossem acionados mesmo. E a contribuição ofensiva do Liverpool, por parte dos laterais, foi bem inferior ao que a gente está acostumado a ver. Então a gente viu bem menos. Em um outro momento, sim, uma tentativa de passe do Alexander-Arnold, uma tentativa de aceleração do Robertson, mas o United conseguiu limitar uma arma que é fundamental do ponto de vista do Liverpool. Talvez a vitória do plano tático do United num primeiro momento tenha sido essa, porque aí um outro aspecto interessante. Se Robertson e Alexander-Arnold já não conseguiam ter toda essa liberdade atacando, porque eles eram acompanhados desde os primeiros passos dessas arrancadas, um outro aspecto era, com o Daniel James e o Rashford, o United tinha 2 atacantes que tentavam exatamente explorar os contra-ataques nas costas dos laterais. Então, o United, com esse plano de jogo, evitava que os laterais subissem soltos, mas se eles subissem, porque eles subiriam, é natural, é da característica ofensiva do Liverpool, com as subidas deles, automaticamente os 2 atacantes do Manchester United estavam prontos para o espaço às costas. Então, se o Alexander-Arnold, por exemplo, subiu, passou pela primeira marcação do Ashley Young ou conseguiu uma dobradinha pela direita, uma tabela para chegar ao fundo, se essa bola fosse recuperada, o Rashford estava lá nas costas, estava pronto para naquela faixa de campo ser acionado. O mesmo do outro lado com o Daniel James. E aí, claro, o Andréas Pereira tentava dar um suporte para não deixar esses jogadores totalmente isolados. Não dá para dizer que o United também foi superior, não é o caso. O United teve o mérito de não sofrer, de conseguir limitar a produção ofensiva do Liverpool. Não é que o United tenha feito uma partidaça, um contra-ataque atrás do outro, não. Mas o plano estava desenhado e dá para dizer que funcionou. E funcionou também, claro, tem a questão de polêmica de arbitragem e tudo mais, mas funcionou do ponto de vista de gerar uma ou outra situação de transição ofensiva, além de não sofrer tanto defensivamente. Como que muda o jogo no segundo tempo? Muda, e aí eu não tô nem assim, estou destacando muito mais a questão das variações táticas, dos planos de jogo, das estratégias, muito mais do que, obviamente, a questão do jogo ser condicionado por uma decisão que é polêmica de arbitragem e tudo mais, ou a questão do VAR, que tem sido muito discutível também na Premier League, como em qualquer outro país, pela questão de critérios adotados e tudo mais. Mas ficando na parte do jogo, do campo, da parte tática, qual é a diferença do segundo tempo? O Klopp volta com uma mudança, e a mudança é: o Henderson deixa de ser o meio-campista do trio pela direita e passa a ser o meia aberto pela direita. Com essa mudança, agora o Liverpool passa a ter um 4-2-3-1 e assim passa a jogar inverte o lado do Mané, passa a ter de um lado Henderson, do outro lado o Mané, com o Firmino por dentro encostando no Origi, e agora são 3 meias, 2 volantes. Qual o impacto disso? O Henderson passa a empurrar ou a receber essa bola nas costas. O Ashley Young vai subir para marcar, para impedir a subida do Alexander-Arnold, então o Ashley Young vai estar no campo de ataque nos momentos de marcação. O Henderson se coloca nas costas dele, passa a explorar esse corredor como um meia aberto pela direita, e a bola passa a chegar mais vezes até ele, obrigando, por exemplo, que o Rojo saísse de posição. Então agora o Marcos Rojo tinha que sair para dar o combate, aí você já começa a mexer mais fortemente
nas coberturas do trio de zaga. E mais do que isso, o Liverpool consegue começar a encaixar passes por ali porque o Ashley Young passa a ficar um pouco mais sobrecarregado com o Henderson e Alexander-Arnold atacando esse espaço do campo. Então já foi uma mudança interessante do ponto de vista tático, porque começa a gerar um novo desafio para o Manchester United. E aí, para compensar esse princípio de saída de bola que o Liverpool passa a ter, um outro obstáculo. Antes, Rashford e Daniel James tinham uma tranquilidade porque eles sabiam que eles receberiam essa bola nas costas dos laterais e que eles incomodariam os dois zagueiros, tirando os zagueiros de posição muitas vezes, obrigando os zagueiros a saírem para o bote fora da área, bem distante, cair pelos lados do campo. Agora, se o Rashford, por exemplo, não tiver a preocupação defensiva, Alexander-Arnold e Henderson vão dobrar para o setor do Ashley Young e o Liverpool passa a ter chegado à linha de fundo. E começa a ter. É verdade que o United ainda encaixa um outro contra-ataque ali com o próprio Rashford, tem uma batida de média distância, mas o Liverpool já começa a gerar jogo pela direita. Mais tarde vem a entrada do Oxlade-Chamberlain para fazer exatamente o mesmo papel, né? Aí o Oxlade-Chamberlain e Lallana, porque primeiro a substituição, a mudança tática vem sem mexer nas peças, mas depois com o Lallana e o Oxlade-Chamberlain, o Liverpool passa a fazer a mesma coisa pelos dois lados. Então agora os dois meias abertos, que não necessariamente são pontas, mas eles se colocam atrás dos alas, eles passam a obrigar que os alas recuem. Então, automaticamente, o Liverpool foi jogando o United mais para trás. E aquela postura dos alas agressivos, numa faixa mais avançada do campo, ela deixa de existir. O jogo passa a ter os alas recuando um pouco mais próximos do trio de zaga e também uma preocupação maior dos dois atacantes de lado de campo. Tanto que em dado momento, quando sai o gol, por exemplo, o United já estava começando a marcar num 5-4-1. Porque aí, começando não, já estava marcando há algum tempo um 5-4-1, porque os alas já tinham virado os laterais da primeira linha com 5. Nessa altura, o Andreas Pereira já marcava por um dos lados, o Daniel James do outro, e o Rashford era o jogador mais solto à frente, depois o Martial entra. Então era um United que foi sendo empurrado para trás pelas mudanças táticas do Liverpool e passa a marcar numa situação, numa forma completamente diferente daquela do primeiro tempo. Então foi interessante do ponto de vista tático, como o United soube entrar em campo de uma forma mais flexível para apresentar um problema. Então, apresentar um problema para o Liverpool. Tem uma novidade aqui, tem uma mudança, um ajuste que vai tirar problema. Gerou no primeiro tempo. No segundo tempo, o ajuste do Klopp fez com que o Liverpool respondesse. Respondeu. E no final até poderia ter saído com a vitória. Agora, foi um jogo em que o Liverpool não jogou bem. E por isso eu até no início falei sobre a questão do Salah não ter um substituto e ter feito falta, porque dentro desses cenários aí falei muito da disputa dos alas, né, da batalha dos lados do campo. Agora, por dentro, num dia melhor, o Liverpool poderia ter causado mais estrago, porque em vários momentos eram os 3 zagueiros contra os 3 atacantes. Claro que muitas das vezes um dos alas estava ali fazendo uma cobertura também, ou um dos 2 volantes estava protegendo a entrada da área, muitas vezes os 2. Só que em outros dias mais inspirados, a gente já viu o Firmino, por exemplo, nesse deslocamento, conseguir ganhar muitas vezes dos zagueiros adversários, tirar o zagueiro de posição e explorar essa vantagem da aceleração de um Mané, de um Salah. Isso o Liverpool não teve dentro da partida. Então foi um jogo abaixo do Liverpool, mas foi um jogo em que o United teve o mérito de conseguir competir. Porque antes da bola rolar era nítida a vantagem, a superioridade e o favoritismo do Liverpool. O United conseguiu, taticamente, equilibrar a partida, pelo menos por um tempo, conseguiu ter a vantagem no placar, poderia até ter saído com uma vitória, embora no fim das contas, acho até que o Liverpool no fim do jogo foi quem esteve mais próximo ali até de conseguir uma virada, mas foi um jogo que, naturalmente, uma hora a série do Liverpool cairia. O Liverpool não vem de só grandes atuações, muito pelo contrário, recentemente teve dificuldades em jogos contra adversários mais fracos, teve vitórias mais suadas, mais sofridas, normal também. O anormal é você começar uma Premier League com 100% de aproveitamento por tanto tempo, manter 17 vitórias seguidas, isso é o anormal. Agora, o jogo teve esse lado interessante que foi o United mostrando um sinal de vida. Aí entra um outro questionamento. Esse sinal de vida é suficiente?
é para competir e mostrar que o time pode se adaptar e até amenizar certas diferenças. Mas esse é o tipo de postura ou de estratégia que não vai ser a saída para outros cenários. O United continua com o mesmo desafio pela frente, que é ser um time minimamente confiável, com maior repertório ofensivo para tentar superar adversários que vão se fechar, que não era o caso do Liverpool, obviamente. Então o United precisa achar soluções para jogos em cenários diferentes, em contextos quase opostos. Aí é um desafio para a gente observar mais para frente. É isso, por hoje acho que esses eram os pontos mais interessantes desse clássico da Premier League, mas conto aí com os comentários de vocês, deixem nos comentários, curtam, se inscrevam, ativem aí o sininho também. Um abraço a todos e até a próxima.